Bom dia, meus irmãos. Dando prosseguimento à leitura do livro Parábolas Evangélicas, estaremos hoje fazendo a leitura da parábola do credor incompassivo. E diz assim, abre aspas, o reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Ao fazê-lo, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, mas, como não tivesse com que pagar, ordenou o seu senhor que vendessem a ele, a sua mulher, a seus filhos e a tudo que tinha, para ficar quite da dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído o tal servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, implorou, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Vendo, pois, os outros servos o que se tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou-o à sua presença e disse-lhe, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me vieste rogar para isso. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Fecha aspas. Mateus 18, 23, 35. Essa parábola de Jesus é uma ilustração admirável daquela frase contida na oração dominical, em que ele nos ensina a rogar ao Pai Celestial, abre aspas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, fecha aspas. O primeiro servo era devedor da quantia de 10.000 talentos, soma fabulosa que em nossa moeda equivaleria hoje a 200 milhões de cruzeiros, que também já não é mais porque mudou nossa moeda. Esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido, e mais a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para o resgate da dívida, pediu moratória, isto é, um prazo para que pudesse satisfazer a tão vultoso compromisso. O rei, compadecendo-se dele, deferiu-lhe o pedido. Pois bem, mal havia obtido tão generoso atendimento, eis que encontrou um companheiro, que lhe devia uma bagatela, ou seja, 100 denários, aproximadamente 400 cruzeiros. E para rever o seu dinheiro, não titubeou em usar de recursos violentos. Lamentavelmente, esta é ainda, em nossos dias, a norma de conduta de grande parte da humanidade. Reconhece-se pecadora, não nega estar sobrecarregada de dívidas perante Deus, cujas leis transgride a todo instante, mas ao mesmo tempo que suplica e espera ser perdoada de todas as suas prevaricações, age com relação ao próximo de forma diametralmente oposta, negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mais mínimas que sejam. Continua a parábola dizendo que o rei, posto a par do que havia acontecido com o segundo servo, mandou vir o primeiro à sua presença, em nova disposição, após verberar-lhe a falta de comiseração para com seu companheiro, determinou aos verdugos que o prendessem e o fizessem trabalhar à força, aspas, até que pagasse tudo quanto devia, fecha aspas. Esse tópico da narrativa evangélica é de suma importância, revela claramente que há sempre um limite no pagamento das dívidas,
Estas podem, algumas vezes, ser realmente muito vultosas, como no caso prefigurado, 10.000 talentos. Mas uma vez pago esse montante, o devedor fica com direito à quitação. Semelhante, o pagamento de 10.000 pecados pode determinar longos períodos de sofrimento, muitas existências expiatórias, mas, uma vez restabelecido o equilíbrio da balança da justiça divina, ninguém pode ser coagido a ficar pagando eternamente aquilo que já se quitou. Jesus finaliza afirmando, abre aspas, assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do seu coração, não perdoar a seu irmão. Disto se conclui que a vontade de Deus é que nos adestremos na prática do perdão e da indulgência, e para estimular-nos à conquista dessas virtudes, a todos favorece com a sua longanimidade e inexcedível misericórdia. Aqueles, porém, que se mostram impiedosos e brutais nas atitudes que assumam contra os que os ofendem ou prejudicam, faz com que conheçam a seu turno o rigor da providência, a fim de que aprendam, por experiência própria, qual a melhor maneira de tratar os seus semelhantes. Então nós vemos nessa parábola dois aspectos. Primeiro, a lei da causa e efeito. Não há como fugir. Ou a gente se enquadra na lei da causa e efeito, ou seja, através dos atos contrários à lei do amor, que é a outra face da lei da causa e efeito, e com isso nós ficamos devedores e temos que resgatar a nossa dívida. Quando temos compaixão do nosso próximo, a nossa dívida é atenuada, como dissemos em outras oportunidades, não que isso seja quitado, as dívidas anteriores, mas nós construímos valores que vão melhorar nossas condições futuras. Assim, essa parábola nos mostra que a lei da causa e efeito é inexorável, ela vai ocorrer de qualquer forma. Ah, mas e se eu me arrepender? Não tem diferença? Tem. Mas, apesar da diferença, o fato é que já ocorreu o delito, o erro, o pecado, como queira. Então, esse tem que ser ressarcido, esse tem que ser contemplado com o seu pagamento. Ou seja, temos que criar uma situação para pagarmos essa conta. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá oportunidades para que nós paguemos. Por vezes, nós vemos uma pessoa passando por muitas dificuldades, muitas dores, angústias, e falamos, puxa vida, essa pessoa como sofre? Por que sofre tanto assim? E aí a gente não compreende que a justiça de Deus, na verdade, está dando oportunidades para aquela pessoa se ressarcir de dívidas anteriores, de outras vidas, possivelmente, ou dessa, quem sabe. E o fato é que, após quitadas essas dívidas, nesse ressarcimento, nessas dificuldades, essas agonias que passamos, nós recebemos a quitação da dívida, ou seja, Deus nos concede o prosseguimento da jornada, pois não temos nada mais devedor para trás. Na justiça de Deus, não tem essa de rolar a dívida. Vou rolar essa dívida para frente, eu pago o juro depois, eu vou continuar prevaricando mais um pouco, depois... É tudo aumento de dívida. E quando nós tivermos que pagar, será aquele alto montante, aquela dificuldade enorme que às vezes pode passar de uma, duas ou muitas encarnações. Porque, na verdade, nós é que viemos para construirmos a nós mesmos, fazer uma escultura à semelhança de Deus.
com os valores morais, elevação moral, o amor no coração, com compaixão ao próximo, ou seja, o amor universal que Jesus ensinou. E esse amor é que vai nos transformar e nos tirar das dívidas e colocar no ativo, ou seja, nós teremos créditos nessa questão. E aí, mas no final, que Jesus afirma que Deus fará assim conosco, é porque nós somos inscritos nas duas leis, a lei da causa e efeito e na lei do amor. Depende de nós, a escolha é sempre nossa. A cada instante da nossa jornada, que nós tomamos uma decisão, nós fazemos a escolha. Ou nós prevaricamos, ou nós adquirimos a virtude. Consciência nós temos, nós sabemos o que é errado. O problema é vencer a nós mesmos, o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo e essa pleiade de defeitos menores que nos acompanham, vícios que nós adquirimos ao longo da nossa jornada e que nós deveríamos começar a limpar. Tal qual aquela estátua que fica no meio da praça em que os pombos fazem sujeira nela. Assim somos nós. Temos que limpar a sujeira. A diferença de nós para a estátua é que nós não estamos no meio da praça e não são os pombos que sujam, somos nós mesmos. Devemos nos cuidar para que possamos nos apresentar diante de Deus limpos, impolutos, com a nossa vestimenta branca, para que possamos assim merecer tal condição. Então, meus irmãos, trabalhemos para isso. Tempo nós temos, estamos aqui encarnados. As dificuldades não são punições, são oportunidades. As dores são oportunidades, correção de caminhos. Sigamos então o caminho que Jesus nos ensina. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, os ilumine, os fortaleça, os ampare, os conforte. Bom dia.